Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Redenção, de Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai começar a terceira parte, que vai falar sobre redenção concedida. A primeira parte foi redenção planejada, a segunda parte, redenção necessária, que a gente acabou no vídeo anterior, e agora a terceira e última parte, redenção concedida, que vai do capítulo 9 ao capítulo 13. Capítulo 9, triunfo através de Cristo, nossa oferta pelo pecado. 10, triunfo através de Cristo, nosso sumo sacerdote, propiciação e advogado. 11, capítulo 11, triunfo através de Cristo, nosso Deus Criador. Capítulo 12, a nova aliança e sua relação com a redenção, parte 1, e o 13, a nova aliança e sua relação com a redenção, parte 2. Então vamos lá, vamos começar o capítulo 9 falando sobre triunfo através de Cristo, nossa oferta pelo pecado. E diz o seguinte: estudamos que a redenção por mérito próprio é impossível. A carne pecadora simplesmente não tem poder suficiente para justificar-se por esforço próprio. Se Deus não providenciar a salvação do homem, ele permanecerá sem esperança e sem Deus neste mundo. O objetivo das 3 lições que se seguem é estudar a pessoa e a obra de Cristo como base de nossa justificação provida por Deus. O alvo específico dessa lição é 1. Apresentar a obra de Cristo no Calvário como suficiente para prover justificação. E 2, mostrar que Cristo Jesus é o objeto da nossa fé. 1. A lei do pecado e da morte. No jardim do paraíso, Deus disse ao homem e à mulher que o pecado lhes acarretaria a morte. Gênesis 2:17. A transgressão de ambos introduziu a lei do pecado e da morte, que continua atuando na terra. Essa lei diz, com efeito, se você pecar, morrerá. Com relação a este assunto, consideremos, A. O que é morte? Isaías afirmou, abre aspas, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, fecha aspas. Isaías 59:2. Paulo escreveu aos Efésios, abre aspas, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, fecha aspas. Efésios 2:1. O pecado traz a morte ao transgressor, separando-o da vida de Deus. Desde que já possuímos vida física, antes de nossa salvação, a frase, abre aspas, ele vos deu vida, fecha aspas, deve necessariamente ser aplicada a uma outra qualidade de vida. Essa qualidade de vida que Deus dá ao pecador é a vida eterna. 1 João 1, de 1 a 4. E isso que o pecado faz perder e que é recuperado pela justiça. 1 João 5,13. Assim sendo, a morte trazida pelo pecado é a separação da vida eterna, que todo homem possui ao nascer. Ponto B. O poder de Satanás. O escritor de Hebreus fala daquele, abre aspas, que tem o poder da morte, a saber, o diabo, fecha aspas. Hebreus 2,14. O significado da palavra, entre aspas, poder, é domínio. Dessa forma, quando a pessoa peca, fica sujeito ao domínio de Satanás. Pecado é o poder de Satanás de dominar os homens, de reinar sobre o destino deles. Veja Romanos 6, 23, 1 Coríntios 15, 56. Desde que o homem são incapaz de escapar a esse domínio e recuperar sua vida, é preciso que esse poder seja destruído por alguém mais forte que o diabo. Ponto 2. Cristo, nossa oferta pelo pecado. Cristo apagou na cruz o preço do pecado e destruiu o poder do adversário.
Este grande ato representa o ponto máximo do cristianismo. A morte de Jesus não só nos concedeu uma aliança nova e melhor, como também fez com que pudéssemos ser salvos. Esse meio de salvação era o sacrifício do próprio Cristo oferecido a Deus. Ponto A. A morte de Cristo substituiu a nossa. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. Ele assumiu o castigo pela nossa transgressão. O amor de Deus por nós levou a substituir a morte que nós, como pecadores, realmente merecemos, pela morte de Jesus no Calvário. São palavras de Isaías, abre aspas, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, fecha aspas. A humanidade cometeu o crime, mas Jesus assumiu a culpa, pagou com a sua vida. A palavra, entre aspas, por, nas seguintes passagens é uper, que indica substituição. Significa, entre aspas, a favor de. Assim sendo, Paulo ensinou que, abre aspas, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, fecha aspas, Romanos 5:8. Abre aspas, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, fecha aspas, Romanos 8:32. Abre aspas, Cristo morreu pelos nossos pecados, fecha aspas, 1 Coríntios 15:3. Abre aspas, morreu por todos. Logo, todos morreram, fecha aspas, 2 Coríntios 5:12. Abre aspas, nosso Senhor Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, fecha aspas, Gálatas 1:3 e 4. Abre aspas, o Filho de Deus, três pontinhos, a si mesmo se entregou por mim, fecha aspas, Gálatas 2:20. Abre aspas, Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, fecha aspas, Efésios 5:2. E etc. O significado real de Cristo e de sua crucificação começa a tornar-se claro nesses versículos quando compreendemos que a morte de Cristo tomou o lugar da morte por nós merecida. Ele tomou o nosso lugar, sofrendo a morte que cabia a nós. Assim sendo, aqueles que estão em Cristo não precisam pagar o preço de seus pecados. Ele morreu em nosso lugar, por nós. Ele é, abre parênteses, com ênfase no tempo presente, fecha parênteses, nosso sacrifício substitutivo. B. O próprio Cristo tornou-se pecador por nós. Jesus teve na cruz a morte que os pecadores não salvos irão experimentar. Note atentamente o que ocorreu. 1. Ele foi separado de Deus por nossa causa. A declaração clássica desse fato está registrada na profecia de Isaías, abre aspas, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fecha aspas, Isaías 53, 5 e 6. Isaías continua ensinando que Deus faria de sua alma, abre aspas, oferta pelo pecado, fecha aspas, lá no versículo 10. E, abre aspas, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, fecha aspas, está lá no versículo 12. Fica mais do que evidente, através da linguagem usada, que Cristo foi considerado como nossa oferta pelo pecado. Foi justamente isso que o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios 5:21, abre aspas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós.
fecha aspas. Cristo morreu na cruz a morte de um pecador. Deus o considerou como consideraria um pecador cheio de pecado, separado dele. Isso implica facilmente a declaração feita na cruz, que, de outra forma, seria difícil de entender. Abre aspas. Deus meu, por que me desamparastes? Fecha aspas. Mateus 27, 46. Jesus disse isso porque Deus o desamparara por nossa causa. Cumpriram-se assim as palavras de Isaías, abre aspas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, fecha aspas. Note atentamente que a agonia da cruz não foi apenas física. A agonia física de Cristo na cruz não é descrita, desde que poderia ser comparada ao sofrimento físico de milhares de pessoas crucificadas pelos romanos, ou ao dos ladrões, que se achava de ambos os lados do Senhor. O seu sofrimento é melhor descrito por Isaías quando fala a respeito de Deus. Abre aspas, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Fecha aspas, Isaías 53, 11. Esta foi a agonia do Calvário, a agonia da alma, uma separação real de seu Deus. Ele sofreu ao ser separado de Deus, a fim de que nós não tivéssemos que separar-nos dele. O preço da nossa dívida foi pago por outro no Calvário, graças a Deus pelo seu dom inefável. Ponto 2. Ele eliminou com sua morte o registro de nossos pecados. Colossenses 2,14, abre aspas. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, fecha aspas. A palavra, entre aspas, dívida, nesta passagem, equivale à nossa dívida que não pode ser paga. A tinta usada nos tempos bíblicos não continha ácido e, portanto, não era indelével como a nossa. A tinta simplesmente secava sobre o material. O mesmo material era usado muitas e muitas vezes. A tinta velha era apagada com um pano ou esponja. Desta forma, um registro de dívida podia ser, entre aspas, cancelado, apagado, fazendo desaparecer o débito. Paulo usa essa imagem em Colossenses 2,14 quando diz que Cristo cancelou, entre aspas, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Nossa dívida de pecado foi apagada pelo sangue de Jesus. Se alguém, por exemplo, estivesse uma conta de hospital muito alta, a qual não pudesse pagar, mas que fosse saldada por um amigo chegado, a dívida ficaria paga. Seu débito estaria cancelado. Ponto 3. Ele tornou-se nossa oferta contínua de pecado. Jesus continua carregando nossos pecados, isso é, os daqueles que estão em Cristo. Diz Isaías, abre aspas, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, fecha aspas, Isaías 53, 12. Em Hebreus lemos, abre aspas, agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 3 pontos. Assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Fecha aspas. Hebreus 9, 26 e 28. Através desse sacrifício pelo pecado, ele continua a beneficiar os fiéis. Pedro afirma, abre aspas, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Fecha aspas, 1 Pedro 3,18.
A ideia é que podemos manter-nos na presença de Deus continuamente, justificados porque o sacrifício de Jesus continua a satisfazer a Deus por todos os nossos pecados. Cristo tornou-se algo no Calvário. A opinião de que no batismo todos os nossos pecados passados são perdoados, mas que depois tudo depende de nós, não compreende a natureza do sacrifício de Cristo. Sua posição atual perante Deus é a de uma oferta pelo pecado que o Senhor continua aceitando em nosso benefício. Em outras palavras, Cristo, na verdade, tornou-se algo na cruz, um sacrifício pelo pecado, que Deus continua a aceitar como pagamento total pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Qualquer deturbação desse fato, na tentativa de transformar a ideia em licença para cometer pecados, é destruída pelas Escrituras. Veja Romanos 3:8, 6:1 e 15. Abre aspas. Se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Fecha aspas. Hebreus 10:26. Cristo é esse sacrifício e não tolera a prática deliberada de qualquer pecado. Conclusão. Desde que a morte de Cristo foi um oferecimento a Deus, a fim de resgatar o nosso débito pelo pecado, concluímos 2 pontos. 1. Que na morte de Cristo, como sacrifício pelo pecado, Deus mostrou sua justiça, esquecendo-se do pecado de homem como Abraão, Moisés e Davi, conforme está lá em Romanos 3, 25 e 26. A presciência de Deus relativa à vinda de Cristo para pagar essa dívida é a, obediente confiança que ele tinha em Deus fizeram com que pudéssemos ser justificados. Ponto 2. Que Cristo destruiu o poder de Satanás no Calvário. Ele o despojou de seu domínio sobre o homem pecador. Hebreus 2, 14 e 15. O poder de Satanás para acusar os pecadores que estão em Cristo não mais existe. Apocalipse 12, 10. Se estivermos em Cristo, o diabo não pode acusar-nos de pecado algum que Deus não perdoe. Romanos 8, 33 e 34, abre aspas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fecha aspas. O adversário não tem poder para exigir que Deus condene os cristãos por suas transgressões, desde que Jesus morreu para, abre aspas, condenar o pecado na carne, fecha aspas. Paulo declara, então, em triunfo, abre aspas, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, fecha aspas. Romanos 8, de 1 a 3. Ponto 3. Que, portanto, Cristo Jesus é o objeto de nossa fé. Confiamos nele para salvar-nos, apesar de nossa imperfeição. É essa fé, a fé nesse sacrifício e nessa pessoa que assegura ao cristão a possibilidade de viver para o Senhor uma vida de obediência. Pois, apesar dos cristãos não poderem ser perfeitos, veja Tiago 3:2, 1 João 1, 8 e 10, podemos saber que o sacrifício de Cristo satisfará continuamente a Deus pelos erros que cometermos, enquanto nós nos esforçamos para fazer sua vontade, opondo-nos ao pecado. 1 João 5,18. E a fé em Cristo e a sua obra na cruz que capacita o cristão a conquistar o mundo,
obedecendo a Deus e repelindo a Satanás. 1 João 5:4. Perguntinhas. 1. O que o pecado faz recair sobre os transgressores? 2. Qual é o poder de Satanás? 3. O homem pecador pode livrar-se do jugo de Satanás? Como? 4. O que Cristo tornou-se no Calvário? 5. Qual o significado da palavra de Jesus? Abre aspas. Deus meu, por que me desamparastes? Fecha aspas. 6. Qual o significado do, abre aspas, escrito da dívida, fecha aspas, em Colossenses 2:14? 7. O que foi, entre aspas, cancelado no Calvário? 8. Qual o objetivo da fé salvadora? Ponto a discutir. 1. Discuta o que é a morte em Gênesis 2:17, Romanos 6:23, Efésios 2:1. 2. Explique como a morte de Jesus foi igual à de um pecador. Veja Isaías 53, 5 e 6, 2 Coríntios 5, 21. 3. Explique a ideia de que a morte de Cristo foi uma substituição. 4. Explique por que as acusações de Satanás contra nós, quando pecamos, não nos condenam. Veja Romanos 8, 33 e 34. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois o capítulo 10 vai ser Triunfo através de Cristo, nosso sumo sacerdote, propiciação e advogado. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Redenção, peço para que você deixe aí já o seu like, compartilhe esse vídeo aí com os seus familiares, seus contatos, seus amigos, peçam para que eles se inscrevam no canal, para que a palavra de Deus, né, chegue a mais e mais pessoas e elas consigam entender e adquirir, né, essa redenção, né? Se você ficou com alguma dúvida do que a gente leu aqui hoje, pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar sua dúvida, explicar como você adquirir essa redenção que vem através da crucificação de Jesus, né? Mas como você se beneficia dela, né? Pode escrever para mim, quero estudar a Bíblia com você, pessoalmente ou através de videochamada, tá bem? Agradeço esse tempo que você tem, né, investido, né, em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está muito feliz com você, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?